Bom dia, gente. Podem trazer sua oferta, seu dízimo. Queridos, estendam a sua mão para cá. Não que eu apenas ore, mas orem junto comigo, me abençoem para esse tempo. Espírito Santo, nós pedimos, Pai, a sua graça, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, Deus, que a sua verdade seja estabelecida, Pai, em cada um de nós. Que o teu Espírito, Pai, tenha liberdade, Senhor, e flua, Senhor, nesse lugar, Deus. O Senhor tem toda a autoridade, Senhor, para nos tocar, Senhor, para falar com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Ontem eu fui pego de surpresa, mas o Senhor, Ele me trouxe algo para compartilhar para vocês. Gênesis 2, nós vamos ler a partir do verso de número 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Eu sei que essa passagem é muito conhecida, já foi muito pregada no nosso meio, ensinada de diversas formas e jeitos, mas eu quero que vocês olhem, querido, e foi sempre uma pergunta que eu tinha feito para Deus, né? Por que existe a árvore naquele lugar, e por que existe a possibilidade de um fruto em que um homem, se ele comesse, ele viria a ruir tudo seria colocado na queda, tudo seria ou sofreria consequências terríveis, que Deus já sabia o que aconteceria se ele comesse daquele fruto, ou se ele tocasse, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a única razão que eu consigo achar, querido, alguém me explica se tiver outra, mas é que Deus não nos criou de uma forma programada. Então eu sempre imagino, na verdade, Deus colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, e aquela possibilidade de comer aquele fruto, por simplesmente o homem ter a capacidade de escolher em obedecer a Deus. É como se o fruto ele fosse ali, estivesse ali expondo que o homem é fiel a Deus, porque ele decidiu ser fiel a Deus. E como isso ia ser provado, de que o homem escolheu ser fiel a Deus, através de uma coisa que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em que o homem ia escolher não tocar ele em função de um mandamento que Deus havia dado para ele. Então essa era a única forma de Deus colocar naquele ambiente que ele vivia, de liberdade, de provisão, de relacionamento íntimo com Deus, de que o homem ele escolheu de todo o seu coração seguir ao Senhor, e não simplesmente porque ele foi criado para isso, mas que existia uma possibilidade dele errar, existia uma possibilidade dele desobedecer a Deus, e Deus o fez através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore só está ali, querido, para provar diante dos outros e das outras pessoas, em função da multiplicação que Adão e Eva iam fazer, de que o homem escolheu, tanto para o bem quanto para o mal. Ele escolheu obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E no meio disso, querido, nessa parte desse mandamento, eu li aqui com vocês o verso de número 16, 17. O Senhor deu uma ordem a Adão. Até aí, nesse tempo, Eva não tinha sido formada da costela dele. Era só o homem. E Deus chama o homem, coloca ele no jardim, toda aquela história nós já sabemos. Ele chama o homem e ele dá essa ordem para o homem. Ele fala: olha, de toda a árvore do jardim você vai poder comer livremente. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai poder mais. Você não vai poder tocar, você não vai poder comer. E ele dá outras ordens para Deus. Ele fala: eu vou te colocar aqui, você tem a obrigação de guardar e zelar esse ambiente onde eu estou colocando você. E aí vem no capítulo, depois eu não me lembro o verso exato, mas o homem dá todos os nomes para todos os animais, e logo em seguida a Bíblia fala que ele bota o homem para dormir num sono profundo, então ele forma Eva. E logo no capítulo 3 nós já temos o início da queda. E a gente não sabe quanto tempo que foi, entre isso, entre o homem criar Eva, Adão se relacionar com ela e até ela cair, quanto tempo se deu. Mas o fato é que logo depois que ele a cria,
né, a Bíblia logo no capítulo 3 de Gênesis já começa a narrar a queda do homem através de Eva. E eu quero que vocês vão logo para o verso 1 de Gênesis 3. E leiam ali comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Querido, prestem atenção, foi isso que Deus disse? Não foi. Deus vem para Adão e fala assim: de toda a árvore do jardim poderás comer. Aí Deus vem, ele coloca toda a liberdade que o homem teria naquele ambiente, de que ele poderia comer livremente de todas as árvores. E aí Deus vem e fala: mas você não vai poder comer dessa árvore. Então Deus primeiro apresenta tudo que ele poderia fazer como liberdade naquele ambiente, depois Deus apresenta a exceção. E quando Satanás vai em Eva, ele começa do contrário. Ele vira para Eva e fala assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. Deus disse: pode comer de toda a árvore do jardim. E por que eu estou querendo colocar isso, querido? Porque isso fala de mandamento e é onde eu quero entrar, e é o que o Senhor me pediu para que eu falasse com vocês nessa manhã. Todas as vezes que nós recebemos um mandamento da parte do Senhor, seja ele através de uma vontade revelada, seja ele de um mandamento escrito, de você lendo a Bíblia, de uma convicção que o Senhor gerou no seu coração, Satanás, na maioria das vezes, ou em coisas que é difícil para você em obedecer, ele vai trazer um mandamento de Deus, e que nele está incutido liberdade para que você viva, mas ele vai fazer com que você enxergue o mandamento de Deus como restritivo. E é isso que ele faz com Eva. A Bíblia diz que para Adão ele disse: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas para Eva, que não tinha recebido essa ordem direto da boca de Deus, mas para Adão, então eu não sei como Adão falou para ela, eu não sei como Adão passou isso para ela, era a responsabilidade dele dizer isso para ela, mas a função é: Satanás chega para Eva e diz assim: Deus disse então que você não pode comer. Ou seja, Deus em primeiro lugar enfatiza a liberdade, Satanás vem e enfatiza a restrição. E eu não sei se quando Eva estava andando por lá, Adão e Eva estavam andando por lá, e se em algum momento eles sentiram tentação para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não me fala isso, mas só depois que Satanás fala para Eva isso: olha, Deus disse para você que você não pode comer dessa árvore, ela começa a olhar para aquele fruto de uma forma diferente. Ao invés de Eva olhar para todas as árvores que ela podia comer, e Deus disse que as árvores que ele havia plantado no jardim eram boas, eram agradáveis à vista, ela tira os olhos de tudo aquilo que ela tinha, querido, que era todo o jardim, com liberdade para que ela pudesse viver com Adão, e faz com que ela simplesmente olhe para a restrição e deseje aquilo. Então ela muda a imagem de um Deus que abençoa para um Deus que priva, para um Deus que restringe a gente. E Satanás faz isso, querido, com cada um de nós. Muitas vezes, quando ele nos fala a respeito de mandamentos, quando ele nos fala a respeito de uma vontade, a ideia ou a vontade dele, na maioria das vezes, quando nós temos a dificuldade de obedecer aquilo que ele está falando, ele muda a ideia e ele faz com o que o pastor estava explicando. Quem estava aqui no estudo na sexta-feira ouviu isso e entendeu isso. Satanás faz com que Eva não questione mais a palavra, ela começa a questionar o emissor da palavra, porque ela começa a duvidar do caráter de Deus. Ele lança uma semente de engano no coração de Eva, que faz ela questionar: mas por que Deus não permitiu que eu comesse aquilo? Por que Deus me privou de comer aquilo? Tanto que o diálogo e a conversa que ele tem com Eva é conduzindo ela para esse lugar, dizendo a ela que na verdade Deus não deixou ela livre, Deus deixou ela presa. Porque naquele ambiente, querido, em que Adão e Eva estavam, eles desfrutavam de proteção, porque eles estavam debaixo da cobertura de Deus, eles desfrutavam de provisão e eles desfrutavam de liberdade. E Satanás faz com que ela olhe para o contrário, faz com que ela olhe para a restrição, e ela começa a duvidar do caráter de Deus.
ela não tinha dúvida que Deus tinha falado aquilo. Tanto que quando Satanás vai até ela e pergunta isso, ela fala, não, Deus disse que a gente pode comer livremente de todas as árvores. Ou seja, ela sabia de quem tinha vindo o mandamento. Ela não duvida da palavra. Mas através desse jogo, desse engano que Satanás lança nela, ela começa não a questionar se o que Deus tinha falado era verdade ou não, mas se o que Deus tinha falado era bom ou não. Se de fato o que Deus tinha falado gerava para ela liberdade ou gerava para ela restrição, privação. E ele distorce as coisas. E aqui é muito específico, porque Deus falou um mandamento para Adão e para Eva, foi o que ele trouxe. Mas para nós hoje, querido, o que é um mandamento ou o que é o pecado? Para a gente conseguir definir aonde Satanás muitas vezes tem nos tentado. Para mim, mandamento, querido, não é só o que está escrito no sentido de, eu estou lendo a Bíblia e eu leio lá, por exemplo, não adulterarás, ou não roubarás, ou qualquer coisa parecida com isso. Para mim, mandamento é uma vontade revelada de Deus. Para mim é o pecado, ou aquilo que causa um desvirtuamento entre eu e o próprio Deus, que faz com que eu coloque ele em segundo plano. Isso para mim é pecado. E eu quero mostrar isso na palavra de Deus para vocês. Abram a Bíblia em Lucas no capítulo 15. Lucas 15, verso 16. É isso. É isso. Queridos, eu acho que não é, eu errei. Só um segundo, desculpa. Queridos, eu não anotei, eu anotei errado, mas eu vou ler essa passagem para vocês que eu anotei aqui no computador. Preste atenção em mim então, fazendo favor. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei o campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e pelos velados, pelos becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Querido, isso é uma alegoria ou uma parábola que pode ser interpretada como uma parábola a respeito dos fins dos tempos. A Bíblia, ela começa falando que um senhor, ele chamou o seu servo para sair às ruas, para sair às praças, para trazer as pessoas para uma ceia. E esse senhor é Deus. Então é Deus, ele chama para o seu servo, e a palavra servo aqui no grego original é doulos. É a mesma palavra em Filipenses 2, quando a Bíblia fala que Deus humilhou Jesus como servo, o tornou como homem, como servo. É a mesma palavra, servo, doulos, é a mesma aqui que ele usa. Então ele está falando, o próprio Deus chamou o seu servo, enviou o seu servo nas praças, que é Jesus, para chamar todas as pessoas que em tese fariam parte da ceia, que em tese teriam a legalidade de estar ali naquele lugar. Ou seja, Jesus está falando da igreja. Jesus não está falando de quem é desviado ou de quem não recebeu o evangelho. Então ele está falando, chame as pessoas que podem participar da ceia. Aí a Bíblia continua dizendo que cada uma dessas pessoas que vieram e que se encontraram com aquele servo, começaram a se escusar.
que é se excusar? A dar desculpa. Aí um fala, olha, eu comprei um campo e eu não posso ir, eu comprei 5 parelhas de boi e eu tenho que experimentar elas, o outro fala que casou e ele não pode, aí o servo vai para o Senhor fica irado e fala, quer saber? Chama os pobres, chama os aleijados, chama as prostitutas, chama aqueles que estão nos becos, sabe quem ficava no beco naquela época? Drogado, povo que não tinha nenhuma aliança com o Pai. E ele fala, chama essas 2 pessoas. Jesus, na verdade, está exemplificando aqui 2 grupos de pessoas. Ele está criticando 2 grupos de pessoas. O primeiro dele são os fariseus. E ele está falando, vocês não estão dando ouvido às minhas palavras. Vocês conhecem a minha aliança, mas não estão dando ouvidos à minha palavra. Vocês não querem ceiar comigo, vocês não querem ter comunhão comigo. Porque isso é ceia, ter comunhão comigo. Então, para vocês, eu não vou mais anunciar o evangelho. Então, eu vou chamar aqueles que querem. Aí a Bíblia fala que o servo vai e chama muitas pessoas, e todas elas vão. Queridos, e quando você olha para esse texto, todos aqueles que se excusaram, todos aqueles que deram desculpa para não ir participar da ceia, nenhum deles falou de um pecado aparente. Nenhum deles falou, não, eu não posso ir porque eu estou adulterando, eu não posso ir porque eu sou, sei lá, eu sou um pecador, ou eu sou um alcoólatra, ou eu sou qualquer coisa desses pecados que aos seus olhos possam parecer grandes. Nenhum deles se excusou através disso. Todos eles deram, em tese, palavras ou desculpas justificáveis. Um fala que ele casou, fala, eu me casei, eu não posso ir. Ele podia até ir na lei, porque a lei fala que depois que um homem hebreu casava no Antigo Testamento, ele tinha que ficar 1 ano sem sair à guerra, porque ele tinha que ficar dentro de casa com a esposa. Ele podia usar de todos os argumentos justificáveis. Mas o que Jesus fala, querida, é que ele não quer que essas pessoas participem da ceia porque elas se excusaram. Por quê? Porque o que é insubmissão, querido, não é simplesmente um mandamento que você vai ver escrito na palavra do Senhor, mas é uma vontade revelada para ele. Então, se para aquela pessoa o campo que ele tinha comprado estava em primeiro plano com Deus, ele é um pecado. E Deus fala, você não vai participar da minha ceia, você não vai entrar no meu reino. Isso é muito sério. Porque tudo aquilo, querido, que no nosso coração nós justificamos para colocar num lugar mais alto do que Deus, querido, isso é tido como um pecado diante do Senhor. Ele fala assim, simplesmente você não está querendo ter comunhão comigo porque tem coisas ainda em você que ocupam um primeiro lugar que não a mim. E o problema, querido, não é o processo de nossa conversão, e eu entendo que à medida que nós vamos crescendo em Cristo, nós vamos abrindo mão de mais coisas. Mas o problema é que a partir do momento que Deus te revela isso, querido, ou que Ele te dá isso como palavra, isso precisa se tornar como um mandamento para você. Porque todas as vezes, e guarde isso, todas as vezes que Deus fala algo para você, seja através de uma vontade específica e uma convicção que Ele trouxe no seu coração, ou através de um mandamento claro na sua palavra, querido, por trás disso, Deus está colocando você debaixo de um ambiente de proteção. Isso manifestou lá em Adão e em Eva. Percebam quando eles caiam. Não precisam abrir a Bíblia de vocês, mas em Gênesis 3:7, logo depois, a Bíblia diz assim, que eles caem, que Eva come, dá para Adão, tudo aquilo. Abriram-se então os olhos de ambos, ou seja, o resultado da desobediência deles. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, eu não sei como que era, eu não imagino Adão e Eva com nada, porque a Bíblia fala literalmente que eles eram nus e que eles andavam nus. Mas alguma coisa nos olhos deles caem, que a Bíblia fala, e se abriram os olhos, e eles cozeram folhas, que não é simplesmente só o fato deles tamparem a sua nudez, mas eles se sentem desprotegidos. É como se aquele lugar onde Deus entrega para eles, e aquele mandamento que Deus estava dando para eles, querido, estava guardando eles debaixo dessa cobertura. E a partir do momento que eles decidem sair dessa cobertura, eles ficam expostos. Tanto que, de imediato, a Bíblia fala, se abriram os olhos, eles podiam fazer tanta coisa, mas a Bíblia diz, mas eles tamparam a sua nudez. Eles se sentiram desprotegidos. Adão foi se esconder, foi para o mato, foi se esconder atrás de uma árvore, porque ele estava com medo. E medo, querido, o que é medo? Por que você sente medo? Porque na maioria das vezes você não se sente coberto, você não se sente protegido, por isso que nós sentimos medo. Então ele manifesta 2 sintomas
de que de alguma forma eles se sentiram desprotegidos em função da desobediência que eles tiveram. Eles se tampam com folhas de figueira e eles se escondem atrás de uma árvore, e o medo é introduzido no mundo em função disso, deles se sentirem desprotegidos, porque sempre debaixo do mandamento do Senhor, querido, está incutido a proteção e a cobertura dele para tudo aquilo que nós fazemos. Ainda que esse mandamento ou a vontade revelada de Deus seja algo difícil para que a gente se sujeite, mas não importa, querido, é ali que está a cobertura, é ali que está a graça, é ali que está a liberdade, porque a gente começa a olhar como Eva olha. Quando Deus te fala uma coisa que você não quer fazer, fala para mim se você não faz isso, se você não se sente privado. Você se sente privado, você fala, Deus, mas mais isso ainda? Mas porque a gente não consegue fazer essa conexão, de que debaixo de uma vontade e de um mandamento do Senhor, querido, existe cobertura dele, ele vela pela sua palavra. O problema é que nós decidimos nos colocar debaixo desse ambiente. Eu já experimentei isso. Teve uma vez que eu fiz algo, querido, que eu sabia, não era um pecado, mas depois que eu fiz, eu fui até conversar com o pastor, eu fiquei mal. Eu me senti literalmente, parecia que o céu estava aberto e que o inferno ia me pegar. Porque eu me senti completamente desprotegido, eu me senti desnudo. Eu falei, eu tô exposto. Eu estou exposto àquilo que eu fiz. Porque, querido, debaixo desse ambiente existe liberdade, debaixo desse ambiente existe proteção do Senhor. E não o contrário. A liberdade não está fora do mandamento, a liberdade está dentro do mandamento. E no meio disso, querido, eu quero falar com vocês aqui hoje a respeito de 3 manifestações de obediência. Porque a obediência, ela é linkada com mandamento, lógico, que nós, como cristãos, como parte da igreja, muitas vezes manifestamos. Eu quero falar de uma obediência aparente, de uma obediência parcial e de uma obediência total. Começam a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios 2, logo no verso 1. Eu quero só que vocês entendam através desse verso quem nós éramos. Verso 1 diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, qual era a nossa condição de morte? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, num outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, aqui que Paulo começa falando aqui, através desses 2 versos que nós lemos, ele fala assim, olha, antes de vocês se converterem, quando vocês andavam segundo a inclinação da sua carne, atuava um espírito sobre vocês, espírito de demônio, de qualquer outra coisa que vos conduzia cada vez mais para um lugar de pecado. E ele fala assim, esse espírito, ele atua sobre um determinado tipo de pessoa, e ele chama de filhos da desobediência. Ele fala, esse mesmo espírito que atuava sobre vocês e que agora ele acreditava que não atuava mais, atuava sobre aqueles que éramos, antes de conhecer a palavra, como filhos da desobediência. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Ele não fala isso com as palavras, mas por conclusão lógica. Então ele diz, mas agora que vocês se converteram, então vocês são o contrário disso. Vocês são influenciados por um outro tipo de espírito, os quais os conduz para serem o quê? Filhos da obediência. Simples desse jeito. Antes vocês eram filhos da desobediência e levados pelas inclinações da sua carne, e agora vocês são filhos da obediência, sendo conduzidos por um espírito. Em Mateus, não precisam abrir, 28, Jesus deixa isso claro. Essa foi a mensagem central que ele disse. A última coisa que ele disse para os seus discípulos foi isso. Ele disse, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o quê? Ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Ponto. É isso. Para quê?
para que a gente só olhe para aquilo e simplesmente ache bonito. Não, para que nós obedeçamos, para que sejamos filhos da obediência. Só que no meio disso, querido, no meio desse processo em que a gente recebe essa palavra, entenda, porque isso pode acontecer em qualquer nível que a gente está como filho. O que eu vou falar agora, que é um tipo de obediência que ela é aparente. Não importa quanto tempo de caminhada a gente tem com Deus, querido. Você sonde o seu coração, aonde você pode estar fazendo isso em relação ao Senhor. Se vocês quiserem, abra sua Bíblia em Mateus 21. Mateus 21, verso 28, perdão. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles. O segundo. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe deste créditos, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Porém, vendo isso, nem depois se arrependeram para crer neles. Vocês percebem? O primeiro olha para o mandamento e vira e fala assim: não, eu vou e faço isso. Diante do Pai, a aparência que ele manifestou foi de um filho obediente. Mas a Bíblia diz que num segundo lugar ele fala não. O outro fala, eu não quero, ele é sincero. Ele fala, não, eu não consigo, eu não quero, ou seja lá por qual motivo, ele disse não. Mas depois a Bíblia fala que se arrependendo, ele foi e praticou aquilo que o Pai falou. E de novo, querido, Jesus não está falando de pessoas que não conhecem a palavra, Jesus está falando da igreja. Porque ele parte de um pressuposto de 2 filhos, que ele está liberando um mandamento para esses 2. E aí em seguida, ele fala de novo, como naquela passagem que a gente leu da ceia. Ele compara o grupo de fariseus, que aqueles que em tese eram os religiosos, os carolas, os beatos da época, que conheciam a lei do Senhor. E eles em tese, aparentemente, diziam sim para Deus o tempo todo, diziam sim para os mandamentos, mas às escondidas eles não o praticavam. Eles não faziam aquilo que eles falavam. E aí Jesus diz, esse é o primeiro filho, esse é o primeiro grupo, para aquele que diz sim para todas as coisas, mas na verdade isso é só aparência. Ele diz sim, querido, mas no fundo ele não faz, no fundo ele não se converte. E aí ele diz, mas o segundo filho, que eu comparo com prostitutas, com publicanos e com meretrizes, esses recebem a minha palavra e as praticam. Ou seja, Jesus está falando da igreja. E qual é o problema disso? Eu nem sabia que eu ia pregar hoje, não sabia mesmo. Era noite, o pastor me avisou. E eu falei, Deus, mas o que eu vou falar? E eu nem sabia disso, mas o Senhor tinha falado uma frase para mim essa semana. Eu ia até postar no grupo. Mas eu falei, deixa para lá, talvez seja para mim, não é para todo mundo. Mas o Senhor me falou só isso, Ele falou assim, quem que você pensa que você está enganando? Eu falei, mas como assim? Porque para pensar, querido, quem que você está enganando? Quando você diz sim, mas no fundo não. Você não faz. E o problema, de novo, querido, não é você não conseguir fazer e você rasgar o seu coração e você se abrir diante dele para que você consiga vencer uma dificuldade. O problema é no nosso coração nós assentarmos a ideia de que nós simplesmente por dissermos sim, nós já talvez esteja bom para Deus. Ou simplesmente com a minha boca dizer sim. É o que Jesus o tempo todo fala para os fariseus, ele fala aos hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas vocês não manifestam isso dentro do coração de vocês. Tem uma passagem que eu acho pesada, Jesus vira para eles, numa dessas conversas e nesses diálogos, ele vira para os fariseus e fala assim, jeitosamente, vocês anulam o meu mandamento em função da tradição de vocês.
Esse contexto era quando eles diziam que eles não queriam ajudar os pais na sua velhice, e eles diziam que aquele dinheiro eles estavam dando como oferta ao Senhor. Ou seja, Deus fala assim, como assim oferta a mim? Vocês precisam honrar eles, vocês não conseguiram compreender o que eu quis dizer, porque eles não conseguiam manifestar o coração de Deus. E aí a Bíblia usa essa palavra jeitosamente. Se você for ver a tradução dela no original, você vai ver que é belamente, é através de justificativas honrosas. Como se ele estivesse falando para aquilo, não, mas eu estou fazendo isso para honrá-los, eu estou colocando isso de uma forma jeitosa. E aí Jesus falou, olha, jeitosamente vocês fazem isso, vocês lançam o meu mandamento para fora, para seguir as tradições. E o que eram as tradições, querido? Eram os caminhos que eles acreditavam que eles tinham que andar. Então a minha pergunta é, a quem nós estamos enganando? De novo, querido, eu não quero trazer isso como um peso de acusação, ou jogando uma pedra em cima de você, mas é para você analisar e fazer uma análise de falar o ponto que você de fato diz que você quer seguir a Jesus. E sempre olhe, querido, para isso que eu falei para vocês, porque Satanás usa isso, ele vai olhar para aquilo que Deus te falou, e esse mandamento que Deus te falou como privação. Haja visto que nós estamos vivendo nesses dias. Nós falamos a respeito de espíritos de Jezabel e sabemos que isso não tem nada a ver com mulher, mas porque na maioria das vezes, em mulher é muito difícil ela se submeter ao marido, porque ela olha para aquele mandamento de Deus e vê ela como uma privação. Ela fala, eu preciso me sujeitar àquilo que ele falar e eu vou me privar de tanta coisa com isso. E ela acha que a liberdade, que o desfrute está fora disso, e Deus está falando, não, você está fora da minha autoridade. Por isso que Deus fala, mulher, você não pode profetizar com a cabeça descoberta. Por quê, querido? Debaixo da autoridade, da palavra que Ele deu, está a proteção. Por isso que mulheres que o fazem fora desse lugar, sofrem consequências. E todas as vezes que nós nos colocamos fora desse ambiente, fora da autoridade de Deus, que nós estamos expostos ao quê? Aquilo que você era antes de se converter, ao espírito que atua sobre os filhos da desobediência. E vá lá saber isso como vai se manifestar de forma de consequência em cada um de nós. E a consequência disso, querido, em nós termos uma obediência aparente, para que às vezes os outros vejam da nossa boca simplesmente dizendo sim. Está lá em Tiago no capítulo 1, verso 21, se vocês quiserem abrir também. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, ou seja, o que você recebeu como mandamento, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, deixa eu voltar um pouco o que ele diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, todas as vezes em que nós dizemos sim para um mandamento, ou seja, porque nós ouvimos ele e aquilo de alguma forma fala, não, sim, eu acho que aquilo que ele está dizendo é verdade, ou simplesmente eu acho que é a vontade de Deus de fato, mas nós não a praticamos, ele fala assim, você vai se enganar, você vai entrar num lugar de engano, e a gente vai ver isso na Bíblia em quem acontece isso. Aí vamos continuar. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Ou seja, Tiago fala que a lei da liberdade está para quem? Para os obedientes, não para os desobedientes. Ou seja, é o mesmo princípio manifestado no Éden, que eu li ali para vocês. A liberdade estava no mandamento que Deus tinha dado, e não fora dele. E conta, querido, que às vezes você conseguiu passar dessa fase, você tem conseguido andar em Cristo, e a sua obediência ela não é só aparente, você de fato recebe aquela palavra, e você tem tentado cumprir ela com todo o seu coração, e de fato você tem cumprido, mas existe um outro tipo de cristão, querido, se assim eu posso falar, de filho, que ele
ele chega num lugar de obediência que ele consegue avançar nessa área, mas ele cai numa obediência parcial. Porque na maioria das vezes, quando isso acontece conosco, é porque nós nos assentamos nos lugares onde nós já chegamos. Aconteceu isso comigo vezes em que, e não era de pecado, querido, mas às vezes você vai querer fazer coisas porque você acha que a santidade, a renúncia que você já alcançou em Deus te dá legalidade para você fazer. Como se aquilo que você estivesse fazendo tenha mais peso do que Deus está dizendo para você fazer ou não fazer agora. Sendo que ambos têm o mesmo peso diante de Deus. Ambos têm o mesmo peso diante do Senhor. E nós muitas vezes temos uma obediência parcial em relação a isso. Sabe quem foi assim? Saul. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, ou se não, apenas me ouçam. Está lá em 1 Samuel 15, 13. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é estes nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço. Essa passagem que eu acabei de ler, ela começa falando com que Samuel pede para Saul para que ele vá a Amaleque e ele destrua tudo. Todo mundo conhece essa passagem. Fala, destrói tudo, não deixa nada, não resta nada. E aí Saul vai, como se fosse obediente. Ele vai para esse lugar. E a Bíblia fala que ele volta. E no meio do caminho ele encontra Samuel. Ele encontra Samuel e aí ele fala, bem-aventurado. Ele está feliz em encontrar Samuel. Mas olha o que ele diz. Ele diz assim: Bendito sejas tu, Senhor, porque executei as palavras do Senhor. Ou seja, na concepção dele, ele tinha executado. Ele tinha de fato sido fiel àquilo que Deus tinha falado. E aí Samuel fala assim, mas espera aí, eu não estou entendendo, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de sinos? Ou de mugido de bois? Como assim você disse para mim que você executou? Mas aonde e como Saul conseguiu chegar nesse ambiente de cegueira? 1 Samuel 13, 8. Isso foi antes. Logo que Deus libera isso sobre Saul, que ele ia ser rei, Samuel vira para Saul e fala assim: olha, você vai para Gilgal e você me espera lá por 7 dias. E por 7 dias você me espera que aos fins desses 7 eu vou chegar lá e a gente vai sacrificar. Olha o que diz 1 Samuel 13. Esperou Saul 7 dias, ou seja, o fim, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ou seja, ele, como um homem, como um rei, com medo do povo, de que o povo ia pensar, do que o povo ia fazer, e com medo dos filisteus, ele oferece sacrifício. Ele vai quase até o fim. Ele espera 7 dias, ele praticamente quase cumpre tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. No fim, um pouco antes de Samuel chegar, a Bíblia fala que logo depois que ele oferece sacrifício, Samuel chega. E ele erra, ele desobedece a Deus. É uma desobediência que marca o ministério de Saul. E depois, mais lá na frente, quando Deus manda ele destruir Amaleque, ele não destrói tudo, e ele volta de lá e ele encontra Samuel e ele fala assim: você viu o que eu fiz? Eu executei as palavras do Senhor. Mas de onde veio aquela cegueira dele? Como que ele olhava para aquilo e ele dizia com toda a boca para Samuel e pompa: bendito sejas tu, Samuel, bendito seja o Senhor, porque eu executei as palavras do Senhor. É o que nós acabamos de ler aqui em Tiago, querido. Porque todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, como Samuel a ouviu, mas nós não a praticamos, independente da circunstância, se você está sendo forçado por ela ou não, isso tem a capacidade de te lançar num lugar de engano.
E lá na frente você vai estar muitas vezes desobedecendo a Deus, e na sua concepção e na sua visão, você está sendo obediente, como Saul achava que estava sendo. Porque isso, aquela desobediência dele, querido, de simplesmente ouvir um mandamento de Deus, mas não obedecer a isso, colocou ele num lugar de engano, a ponto dele ir até lá, destruir todas as coisas e achar que estava fazendo bem, a voltar daquilo. Mas o pior não era nem só aquelas ovelhas e o rei Agag que ele poupou, mas é ele virar para Samuel e falar: executei as palavras do Senhor. Ou seja, ele estava num lugar de engano, achando que de fato ele estava fazendo isso, sendo que ele não estava. Por quê? Porque todas as vezes que você ouve a palavra do Senhor e não as pratica, é o que está ali em Tiago, o que acontece? Você se engana, você cai num enredo de engano. E nós precisamos, querido, sair desse ambiente. Deus sempre vai trazer a palavra dele através, ou para você, a vontade revelada dele através de uma convicção que ele gerou no seu coração, ou então ele vai trazer um profeta como uma advertência, ou depois disso, querido, o que resta para nós é o juízo. Você entende que é uma escala que Deus coloca? Primeiro ele vem e muitas vezes ele traz isso como uma convicção, e se você não obedece aquilo, Deus vem muitas vezes com um profeta, e ele fala: olha, você está andando por um caminho que não agrada, você está fazendo isso que eu pedi que era para você não fazer. Mas se ainda assim nós persistimos a andar por esse caminho, querido, Deus vai trazer isso como juízo, seja para te colocar no lugar e para você ver o quão terrível é a nossa desobediência ou a sua desobediência, para que a gente se posicione num lugar em que a gente agrade o coração dele. Mas nós precisamos sair disso, querido, e entender que a prática, a não prática da palavra, daquilo que a gente tem ouvido, pode lançar a gente num lugar de engano, de a gente achar diante de Deus que está tudo bem e que a gente está praticando as palavras dele, enquanto na verdade a gente está escusado, como se a gente tivesse escusado diante do Senhor, como aquela parábola que eu li. Mas Deus olha do lá e fundo e fala: não, ele só está sendo enganado, ele está se enganando através disso. E por fim, querido, eu quero falar para vocês do último que eu entendi, e isso foi muito forte para mim ontem, que não só aqueles que obedecem de forma aparente, mas aqueles que obedecem de forma parcial, mas aqueles que de fato conseguem chegar numa obediência total a Deus. Aqueles que quando você consegue olhar para tudo aquilo que Deus te falou, e para todos os mandamentos, e para toda a vontade revelada do Pai para a sua vida, você não consegue olhar e ver brechas. Você de fato está andando por esse caminho, você de fato está conseguindo obedecer aquilo que Deus tem colocado sobre você. Mas o Senhor ele precisa levar num nível um pouco maior, querido, em que a nossa obediência total a Ele, querido, ela precisa ser fruto de honra e não de mandamento. Ela precisa ser, nós precisamos estar num lugar, querido, em que não é simplesmente nós vamos obedecer a Deus, mas nós precisamos chegar num lugar onde nós queremos obedecer a Deus. E eu acredito que esse é o objetivo para todo filho dele, que é o que Deus quer para todo filho dele. Isaías, eu acho que é 55, eu não me lembro agora, ele fala: se quiserdes e me obedecerdes. Ou seja, em primeiro lugar ele coloca a sua vontade, é a mesma vontade de Adão e Eva. A árvore está ali, mas a escolha de você não tocar nela é minha e sua. E eu espero que você o faça através de amor, eu espero que você o faça porque você me coloca em primeiro lugar. E por que, querido, o mandamento, ou você gerar isso através de um mandamento, ele vai te colocar no lugar de obediência. Mas muitas vezes a obediência a um mandamento, querido, sem honra e sem amor no seu coração, vai gerar servidão em você. Porque muitas vezes você não vai conseguir achar sua identidade, porque você vai estar fazendo aquilo, ou você vai estar obedecendo aquilo, simplesmente porque você quer se tornar um filho obediente, mas não porque você faz, porque ama Ele. A obediência a um mandamento, nem sempre ela vai te levar a um lugar de honra, nem sempre. Você pode obedecer a Ele, mas muitas vezes com aquela sua atitude você não vai estar honrando Ele. Mas o contrário, o inverso, ele não se aplica. A honra, quando nós manifestamos honra a Deus, querido, invariavelmente nós iremos obedecê-lo, sempre. Por quê, querido? Porque honra você dá primazia, isso é honra.
É você estabelecer escalas de valores e você decidir que Ele vem em primeiro lugar. E todas as vezes que você manifesta isso no seu coração, porque você quer honrá-lo, automaticamente você manifesta obediência. E nós precisamos transacionar desse lugar, querido, em que nós simplesmente obedecemos a uma palavra porque é Deus quem está dizendo. Mas nós precisamos chegar a um lugar onde nós não simplesmente vamos obedecer porque Deus falou, mas quando nós ouvirmos o que Ele falou, a gente virar para Ele e falar: Pai, eu quero te obedecer, porque me agrada te obedecer. O mandamento, querido, ele mira a obediência, a honra mira o coração daquele que emite o mandamento. Você percebe a diferença? Você não atinge, não satisfaz o mandamento por si só, mas você quer agradar o coração daquele que emitiu o mandamento. Você está num outro lugar de obediência. Você está num outro nível de obediência diante do Senhor. Por isso que quando Deus chega na casa de Maria e ela está ali, e Marta começa a ficar nervosa em função daquilo, e aí Deus vira para Marta e fala: eu não vou tirar isso dela. A palavra que Deus usa ali, Ele diz assim: Maria estava aos meus pés, Maria quedava-se aos meus pés, para me ouvir os ensinamentos. E aí Deus disse: eu não vou tirar isso dela. Deus não estava negligenciando o serviço, Deus estava estabelecendo prioridades. Deus estava falando que o serviço que Marta devia estar ali praticando, ele era importante, mas ele deveria ser fruto de você estar aos pés do Senhor e ouvindo dele os ensinamentos. Porque quando nós fazemos isso, quando nós nos quedamos aos pés dele, quando nós nos colocamos nesse lugar, automaticamente a sua obediência, ela é automática, não existe, porque você conhece o coração daquele que fala com você, e você começa a se doer pelas coisas que ele dói, você começa a chorar pelas coisas que ele chora, e nós precisamos chegar nesse lugar, querido, para que nós não nos venhamos nos achar na casa do Pai, mas como servos, que simplesmente obedece ao mandamento, que simplesmente obedece àquilo que te foi falado. Mas nós precisamos mudar de ambiente, nós precisamos chegar nesse lugar, querido, aonde nós vamos falar: Deus, eu não quero simplesmente obedecer, eu não quero só te obedecer, Pai, eu quero te obedecer de todo o meu coração, porque eu entendo que nesse lugar, Pai, eu vou estar guardado pelo Senhor, porque eu entendo que nesse lugar eu vou te agradar, Pai. Amém, querido? Vamos orar? Se coloque de pé. Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça, Deus, para que a gente consiga chegar nesse lugar, Pai. Obedecermos a tudo aquilo que o Senhor fala, Deus, sempre, Pai, mas o fazermos, Pai, porque o nosso coração deseja honrar ao Senhor, Pai. Porque o nosso coração deseja, Pai, obedecê-lo, o Espírito Santo, porque simplesmente o Senhor se agrada disso, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha se agradar do nosso coração, Pai. Toque em áreas, Pai, que nós não estamos conseguindo tocar nesses dias, Pai. Toque, Espírito Santo, no mais íntimo de cada um de nós, Pai. Que nós venhamos colocar para fora, Pai, toda obediência aparente, Pai, que a princípio dizemos sim, Pai, mas lá no fundo o Senhor sabe que não fazemos. Ou uma obediência parcial, Pai, que nos assentamos na santidade que já alcançamos, Pai, mas não obedecemos a tudo aquilo que o Senhor nos disse. Mas acima de tudo, Senhor, nos dê um coração como o seu, Pai. Nos dê um coração que te agrada, Pai, um coração que deseja obedecer ao Senhor, Pai, que te obedece porque quer o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor nos lance nesse lugar, Pai, de constrição, de arrependimento, Espírito Santo. Se ainda nós não conseguimos obedecer a Ti, Deus, porque Te amamos, Espírito Santo, que o Senhor nos leve a esse lugar. Porque de nada adianta a nossa renúncia, Pai. Pessoas podem dar tudo aos pobres, Pai, mas se elas não tiverem amor, de nada seria, Senhor. Porque nós devemos fazer por honra, nós devemos fazer por amor àquele que fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Nós assim oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.